O Reino Unido enviou ondas de choque pela Rússia. Enquanto o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, retira a ajuda americana da Ucrânia, o Reino Unido intensifica os esforços para fornecer bilhões a mais em apoio ao país. Os Estados Unidos da América estão se preparando para enviar lucros de ativos russos apreendidos para a Ucrânia, opondo-se diretamente à abordagem de Trump para a guerra. Então, o que o Reino Unido acabou de fazer com os ativos russos? Por que escolheu liberar esses bilhões em ajuda agora? E o que isso significa para o futuro da guerra? Em 1º de março, o Kiev Independent noticiou que o Reino Unido assinou um acordo para fornecer um empréstimo especial à Ucrânia. Este 2,84 bilhões será usado pela Ucrânia para adquirir equipamentos de defesa do Reino Unido e seus parceiros. O mais interessante é que esse empréstimo não terá como garantia os ativos britânicos. Ao invés disso, ele é sustentado pelos bilhões de dólares em ativos russos congelados no Reino Unido devido às sanções. Ucrânia e Reino Unido elogiaram o acordo. Serhiy Marchenko, ministro das Finanças da Ucrânia, afirma que o Reino Unido segue apoiando a Ucrânia. O acordo de hoje fortalece as capacidades de defesa da Ucrânia. Confirmando isso, a chanceler do Tesouro do Reino Unido, Rachel Reeves, ecoou esses comentários em citações do site do governo do Reino Unido. Ela destacou a importância de ajudar a Ucrânia, afirmando: "Uma Ucrânia segura e protegida é um Reino Unido seguro e protegido." Este financiamento fortalecerá as forças armadas da Ucrânia e a colocará em uma posição mais forte em um momento crítico da guerra. Em suma, para Reeves, este empréstimo é um investimento tanto na defesa do Reino Unido contra a Rússia quanto na defesa da Ucrânia. Reeves ressaltou que o empréstimo ocorre quando o Reino Unido se prepara para elevar seus gastos com defesa para 2,5% do produto interno bruto, enfatizando esse ponto. Isso é 0,5% maior que a recomendação de 2% do produto interno bruto da OTAN, mostrando que o Reino Unido está preparado para fazer seu dinheiro valer contra Putin. O empréstimo será distribuído em 950 milhões de dólares cada, com a primeira liberada em 7 de março. O empréstimo se soma aos US$ 3,82 bilhões anuais que o Reino Unido já se comprometeu com a Ucrânia, totalizando mais de US$ 4,7 bilhões para Kiev até o final de 2025. Essas medidas integram o plano de mudança do Reino Unido, que abrange a elevação dos gastos com defesa para 2,5% do produto interno bruto até 2027, o compromisso de apoiar a Ucrânia e a promessa de aumentar os gastos militares para 3% do produto interno bruto posteriormente. O empréstimo também é um grande golpe na Rússia e um golpe astuto nos Estados Unidos. Para a Rússia, isso é o Reino Unido usando seus ativos soberanos congelados para financiar seu maior inimigo. O presidente russo Vladimir Putin só pode sentar e assistir enquanto seu próprio dinheiro é injetado na Ucrânia para ser usado contra ele, enquanto ele tenta reivindicar mais território como parte de sua suposta operação militar especial. Porém, a decisão também impactará significativamente os Estados Unidos da América. O empréstimo do Reino Unido à Ucrânia sinaliza que o país escolheu um lado diante da relação conturbada entre Trump e Zelensky. Ele não apoia os métodos atuais para acabar com a guerra. Em vez disso, está dando à Ucrânia o necessário para mantê-la em andamento. Voltaremos a esse ponto em um momento. Primeiramente, é crucial examinar a questão dos ativos russos congelados para compreender a magnitude desta medida britânica. Antes da invasão de Putin, o Banco Central da Rússia investiu cerca de 300 bilhões de dólares em ativos em moeda estrangeira, como o dólar e a libra esterlina. Oligarcas e oficiais próximos à liderança russa investiram outros 30 bilhões de dólares. O objetivo era manter esse dinheiro em reservas de moeda estrangeira para valorização e resgate futuro. Contudo, essa data está distante. Quando Putin lançou sua invasão, vários países que detêm os ativos em moeda estrangeira da Rússia os congelaram como parte das sanções. O dinheiro não pôde ser devolvido à Rússia, também não pôde ser usado para qualquer propósito fora da Rússia. O Reino Unido detém boa parte dos ativos russos congelados. Estima-se que a Rússia possua cerca de 22 bilhões de dólares vinculados à libra britânica, mas não se sabe ao certo quanto pertence ao Banco Central Russo e quanto está ligado aos oligarcas russos. Grande parte dos demais ativos congelados está vinculada ao dólar, euro e outras moedas, como o franco suíço e o iene. Há um debate crescente sobre o que fazer com esses ativos.
Uma das ideias mais populares, ao menos quando a questão surgiu, era simplesmente mantê-los durante a guerra na Ucrânia. Após o fim da guerra, os ativos e seus juros poderiam ser liberados para auxiliar na reconstrução da Ucrânia, apesar de ser uma ideia sólida na teoria. A guerra de Putin causou mais danos à infraestrutura da Ucrânia do que os ativos congelados poderiam cobrir. Ademais, o dinheiro é um instrumento poderoso. Alternativas para os ativos: encontrar um uso melhor ou mantê-los como ferramenta de negociação para a Ucrânia durante conversas de paz. Zelensky poderia usá-los como alavancagem sobre Putin para conseguir o que deseja nas discussões. Caso contrário, a Rússia perde mais de 300 bilhões de dólares. Então tem o que o Reino Unido está fazendo agora. A Grã-Bretanha está mantendo os 22 bilhões em ativos russos congelados que possui. Mas os juros que esses ativos geram são legítimos. O Reino Unido está usando a receita gerada pelos ativos russos que possui para emprestar 2,84 bilhões para a Ucrânia. É um compromisso inteligente. Os ativos congelados do Reino Unido podem ser usados em negociações futuras ou para reconstruir a Ucrânia no futuro. Estruturar o negócio como empréstimo também permite ao Reino Unido contornar o fato de estar usando recursos provenientes de ativos russos. Esse não é dinheiro que o Reino Unido está tirando da Rússia. Está apenas permitindo que a Ucrânia pegue esse dinheiro emprestado. A Ucrânia obtém acesso ao dinheiro de que precisa agora, com os ativos congelados ainda sendo protegidos para uso futuro. No entanto, isso não é totalmente preciso, pelo menos no que se refere a um empréstimo tradicional, como será explicado em breve. No momento, o plano é emprestar à Ucrânia a receita dos ativos russos. Contudo, o Reino Unido pode optar por um destino diferente para os ativos russos congelados. Poucos dias antes do Reino Unido anunciar um grande empréstimo à Ucrânia, o secretário de Relações Exteriores britânico, David Lammy, revelou outra proposta. Ele afirmou que a Grã-Bretanha deveria adotar uma postura mais rígida em relação a Putin, incluindo o descongelamento dos ativos russos para apoiar a Ucrânia. A Europa precisa agir rápido, disse Lammy. E acredito que devemos passar de congelar para confiscar ativos. Lammy afirmou ao Parlamento do Reino Unido que apoiaria legislação de emergência para possibilitar a apreensão de ativos russos e usá-los em prol da Ucrânia. Lammy ressaltou que a Grã-Bretanha não deve fazer isso sozinha. Nenhum governo pode agir sozinho nessa questão. É necessário agir com aliados europeus, afirmou. A menção à Europa é significativa. A União Europeia congelou um total de US$ 250 bilhões em ativos russos, 10 vezes mais do que o Reino Unido. Se a visão de Lammy se concretizar, esses ativos, juntamente com os do Reino Unido, poderiam ser descongelados para criar um pacote de ajuda robusto de pouco mais de 240 bilhões de dólares para a Ucrânia. Isso ainda não está acontecendo. Contudo, a menção do assunto por um político britânico tão proeminente indica que a ideia está sendo cogitada. Por enquanto, o Reino Unido está feliz em emprestar dinheiro à Ucrânia usando os juros gerados por seus ativos russos congelados. Também não está sozinho. Em 24 de fevereiro, 6 dias antes do anúncio do empréstimo baseado em ativos do Reino Unido, o Canadá também disse que entregaria fundos para a Ucrânia. Novamente, esses fundos viriam de ativos russos congelados. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau prometeu um pacote de ajuda de 5 bilhões para a Ucrânia, usando os juros de ativos que possui. Trudeau fez o anúncio para marcar o 3º ano da invasão de Putin, reforçando o apoio do Canadá à luta da Ucrânia. Este não é um conflito que a Ucrânia quis, provocou ou pediu, disse Trudeau durante uma cúpula em Kiev, que marcou o 3º aniversário da invasão de Putin. Esta é uma guerra iniciada por um único motivo, o desejo da Rússia de apagar a história ucraniana e expandir seu império. Os 5 bilhões prometidos pelo Canadá são a primeira parte das receitas dos ativos russos congelados no país que serão destinados à Ucrânia. O Canadá prometeu renunciar a esse dinheiro por vários anos, além de pressionar seus parceiros europeus a fazer o mesmo. A UE pode não estar preparada para isso. Contudo, o 2 bilhões e 840 milhões da Grã-Bretanha indica que os parceiros do Canadá estão atentos. A decisão de Trudeau pode ser um ponto de virada? Teremos que esperar para ver o que acontece. Podemos especular que a decisão de Trudeau de dar 5 bilhões de dólares em ativos russos congelados para a Ucrânia facilitou para o Reino Unido seguir com seu próprio pacote. A barreira de ativos foi rompida no Reino Unido, assim como ocorreu no Canadá. Porém, isso levanta algumas questões intrigantes. Como serão utilizados os 2,84 bilhões em fundos russos apreendidos e por que o Reino Unido está fazendo isso agora?
O Kyiv Independent responde algumas questões iniciais. O empréstimo integra a iniciativa de crédito Aceleração Extraordinária de Receita, Aceleração Extraordinária de Receita do G7, Grupo dos 7. O G7 criou este mecanismo para fornecer até 1 bilhão em apoio financeiro não reembolsável para a Ucrânia. Combina empréstimos bilaterais individuais fornecidos pelos Estados Unidos da América, Reino Unido, Japão e Canadá, juntamente com uma facilidade de empréstimo de assistência macrofinanceira criada pela UE para permitir que todas as suas nações membros contribuam. Os Estados Unidos da América contribuirão com a maior parte do empréstimo de 1 bilhão, cerca de 1 bilhão, com a UE fornecendo 1 bilhão combinado. O restante virá do Canadá, Japão e Reino Unido, com este último fornecendo um total de 2,8 bilhões de dólares, o valor total prometido à Ucrânia. Note o uso da palavra não reembolsável. Isso esclarece a natureza não convencional do empréstimo de 2,84 bilhões de libras que o Reino Unido fez à Ucrânia recentemente. Isso é basicamente um empréstimo nominal. Não se espera que a Ucrânia devolva o dinheiro, pois ele é financiado por juros e receita gerados nos ativos russos congelados detidos pelo Reino Unido. Os 2,84 bilhões são essencialmente uma doação disfarçada, com o empréstimo sendo uma ferramenta diplomática do G7 para afirmar que não estão dando os ativos congelados da Rússia para a Ucrânia. O Ministério das Finanças da Ucrânia é sucinto sobre como o país gastará o dinheiro. Será usado para comprar equipamentos de defesa conforme as necessidades da Ucrânia. Traduzindo, será gasto em armas para combater a Rússia. Agora sabemos como a Ucrânia usará o dinheiro e detalhes sobre o mecanismo de fornecimento. Mas, por que o Reino Unido escolheu este momento para entregar seu volumoso empréstimo? Parte da razão se deve ao compromisso recém-mencionado. De acordo com a Aceleração Extraordinária de Receita, o Reino Unido deveria disponibilizar 2,8 bilhões de dólares para a Ucrânia, oriundos dos ativos russos congelados. A história teria acabado ali, não fosse pelo fato de que os Estados Unidos da América, com um compromisso de 20 bilhões sob o mesmo programa, entregaram apenas 1 bilhão de empréstimos da Aceleração Extraordinária de Receita para a Ucrânia. Os Estados Unidos da América cumpriram seu compromisso, transferindo os 20 bilhões de dólares para o fundo World Bank Fortis Ukraine, fundo de investimento financeiro, em dezembro de 2024, embora apenas 1 bilhão tenha sido disperso até o momento. Algo está errado com esses números. O Reino Unido cumpriu completamente seu compromisso, enquanto os Estados Unidos da América entregaram apenas 5% do prometido. Essa comparação é enganosa, pois os fundos dos Estados Unidos da América são estruturados para desembolso gradual até 2027, semelhante à abordagem do Reino Unido de fazer 3 pagamentos anuais de 950 milhões de dólares. A entrega desses fundos pode indicar mais do que um simples compromisso, revelando também um momento interessante por parte do Reino Unido. Isso ocorre em meio ao desgaste das relações entre Estados Unidos da América e Ucrânia. As tensões entre ambos se começaram antes mesmo da guerra. Quando Zelensky foi eleito em abril de 2019, Trump, então em seu primeiro mandato como presidente, ligou para parabenizá-lo por vencer uma eleição incrível. Porém, com o avanço do ano, Trump passou a alimentar alegações de que o então candidato democrata à presidência, Joe Biden, estava fazendo lobby na Ucrânia para demitir seu principal promotor. Trump afirmou que a razão era para retardar as investigações sobre a empresa de energia Burisma, para a qual Hunter, filho de Biden, servia como membro do conselho. Em julho de 2019, Trump ligou para Zelensky, pedindo que ele investigasse a fundo a questão. As acusações contra Hunter Biden foram posteriormente consideradas falsas. Essa ligação com Zelensky também seria a base para o primeiro impeachment de Trump. Isso pode ter feito Trump ressentir-se de Zelensky posteriormente. Biden era presidente quando Putin lançou sua suposta operação militar especial em fevereiro de 2022. Trump afirmou que acabaria com a guerra em um dia se fosse eleito em março de 2023, com sua campanha marcada por pequenos confrontos com Zelensky. Em setembro de 2024, Zelensky disse que Trump realmente não sabe como parar a guerra, mesmo que possa pensar que saiba. Trump respondeu no mesmo mês, alegando que Zelensky estava fazendo pequenas insinuações maldosas. Apesar disso, Trump e a outra pessoa pareciam estar bem quando ele venceu a eleição de novembro de 2024. Zelensky ligou para Trump para congratulá-lo por vencer. Em janeiro de 2025,
Trump proclamou que era hora de fazer um acordo, acrescentando que imporia mais restrições econômicas à Rússia caso Putin não cooperasse. O relacionamento entre Zelensky e Trump começou a deteriorar. Em 18 de fevereiro, os Estados Unidos da América, a delegação se reuniu com os russos na Arábia Saudita para discutir as condições para encerrar a guerra na Ucrânia. Essa reunião não incluiu Zelensky ou qualquer nação europeia. Zelensky afirmou que a reunião ocorreu às escondidas da Ucrânia, com Trump expressando decepção com sua reação. Um dia depois, Trump chamou Zelensky de ditador, afirmando que ele fez um péssimo trabalho e convenceu os Estados Unidos da América a gastar US$ 350 bilhões na Ucrânia. Em 28 de fevereiro, Zelensky e Trump tiveram uma reunião tensa na Casa Branca. Os dois entraram em conflito em várias questões, com Trump acusando Zelensky de ser desrespeitoso. Trump fez uma afirmação que pode ter motivado o Reino Unido a agir. Seu povo é muito corajoso, Trump disse a Zelensky, mas você vai fazer um acordo ou nós estamos fora. Se sairmos, você vai resolver isso. Não foi uma ameaça vazia. Em 3 de março, 2 dias após o Reino Unido anunciar 2,84 bilhões para a Ucrânia, os Estados Unidos da América afirmaram que estavam pausando e revisando toda a ajuda militar. Como relata o Político, todo o equipamento dos Estados Unidos da América prometido à Ucrânia, que ainda não está nas linhas de frente, será pausado. Isso inclui equipamentos em trânsito. Será mantido no local atual ou retornado aos Estados Unidos da América. Trump parece pressionar Zelensky a assinar um acordo de minerais raros com os Estados Unidos da América, o que poderia levar a uma negociação para encerrar a guerra na Ucrânia. Os últimos meses foram uma montanha-russa para Trump e Zelensky, e o Reino Unido está atento. A decisão de Trump de enviar os US$ 2,8 bilhões prometidos à Ucrânia pode ter sido influenciada, em parte, por sua relação tensa com Zelensky. O Reino Unido não consegue prever como será essa relação na próxima semana, que dirá nos próximos meses. O Reino Unido pode ter evitado ser envolvido no conflito entre Trump e Zelensky ao enviar os 2,8 bilhões em março. O Reino Unido estruturou este empréstimo em 3 pagamentos iguais nos próximos 3 anos. Então, o valor total foi reservado, mas não completamente disperso ainda. Imagine que Trump pressionou o Reino Unido a interromper toda a ajuda à Ucrânia. Como o Reino Unido já concedeu este empréstimo, poderia argumentar que enviou dinheiro irrecuperável para a Ucrânia, permitindo manter o equilíbrio nas relações com Washington e Kiev. Contudo, com 2/3 do empréstimo ainda pendentes, os Estados Unidos da América poderiam pressionar o Reino Unido a interromper os pagamentos restantes. Também podemos ver o empréstimo do Reino Unido como uma tentativa de se separar dos Estados Unidos da América na política em relação à Ucrânia. Indícios dessa possível divisão foram vistos em 1º de março, quando o primeiro-ministro britânico, Sir Keir Starmer, se encontrou com Zelensky em Londres, no dia em que o Reino Unido concedeu o empréstimo. Starmer garantiu a Zelensky o apoio total em todo o Reino Unido ao abraçar o líder ucraniano. O empréstimo de 2,8 bilhões de libras foi apresentado como um sinal do apoio inabalável e contínuo do Reino Unido à Ucrânia. Starmer pode estar enviando uma mensagem sutil a Trump com esse gesto. Zelensky e Trump vivem altos e baixos em seu relacionamento, enquanto a Grã-Bretanha mostra aos Estados Unidos da América que suas decisões de política externa serão independentes. Trump usa a suspensão da ajuda militar para demonstrar força, enquanto a Grã-Bretanha usa seu empréstimo de 2,8 bilhões para demonstrar solidariedade. O impacto disso na relação Reino Unido-Estados Unidos da América ainda é incerto. Contudo, há sugestões de que Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron cogitam acompanhar Zelensky em sua próxima visita à Casa Branca. A Grã-Bretanha parece estar tentando mediar a paz entre duas nações que deveriam ser aliadas. Por um lado, concede um grande empréstimo à Ucrânia. Por outro lado, atua como mediador entre Trump e Zelensky para ajudá-los a retomar o bom relacionamento. O Reino Unido pode estar jogando o jogo longo com seu novo empréstimo. A única questão pendente é o destino dos demais ativos russos congelados no Reino Unido e na Europa. A resposta pode demorar. Apesar da sugestão de David Lammy de enviar os ativos congelados para a Ucrânia, muitos na Europa discordam. Isso inclui Macron, que se encontrou com Trump pouco antes do Reino Unido anunciar seu empréstimo. Temos 250 bilhões em ativos russos congelados na Europa, mas não nos pertencem, afirmou Macron durante a reunião.
Se no final do dia, na negociação com a Rússia, eles estiverem dispostos a nos ceder, ótimo. Macron sugere que os ativos russos podem ser perdidos como parte de uma negociação de paz, utilizando-os como alavancagem. O presidente francês também sugere cautela sobre usar os ativos congelados para ajudar a Ucrânia. Fazer isso criaria sérias questões legais sobre o princípio de imunidade que deveria se aplicar aos ativos soberanos, o que minaria a Europa. A Grã-Bretanha pode discordar. As afirmações de Lamy de que a Europa deveria descongelar e usar os ativos russos sugerem que o Reino Unido pode considerar que a Rússia abriu mão de qualquer direito à imunidade de seus bens ao desafiar a soberania da Ucrânia. A imunidade soberana deveria se aplicar a um país que ignora completamente a soberania de outro? Essa é uma questão para outro dia. O Reino Unido ofereceu 2,8 bilhões para a Ucrânia, enquanto os Estados Unidos da América pausam seu apoio a Kiev. Como você acha que isso impactará a relação do Reino Unido com os Estados Unidos da América? Existem armas específicas que você acha que a Ucrânia deveria usar os 2 bilhões e 800 milhões de dólares para comprar? E onde você vê esse drama político em torno da guerra indo a seguir? Compartilhe suas ideias nos comentários e obrigado, como sempre, por assistir ao vídeo.